E, pastor Sadraque, gostaria de... Nós sabemos que quando a gente vai meditando na palavra, crescendo no conhecimento, a gente vai vendo ali que Deus ele fez muitas promessas, né? Até foi lido uma passagem aqui sobre promessas. E eu queria saber se Deus ele é um Deus de promessa, e gostaria que vocês falassem de uma promessa que foi feita, acho que 17 anos atrás, e que Deus está cumprindo, né? Acho que essa promessa se chama Nathalie, né? Gostaria que vocês falassem. Rapaz, Nathalie, né, amor? A história da Nathalie é incrível. É incrível, assim, pra gente, pra quem tá próximo. Antes da Nathalie teve o Nicolas, né? O Nicolas, Deus recolheu ele com 4 anos de idade. Quer falar sobre isso? Pode falar um pouco, eu falo também. Tá. Pensa no menino, assim, meigo, charmoso, bonito, parecia comigo bonito. Acho que parecia comigo. Parecia com a mãe. Bonito, bonito. Carinhoso. Carinhoso, assim, menino de Deus. Com 4 anos de idade. 3 anos, né, amor? 3 anos de idade. 3 anos de idade, ele sentiu febre, né? E aí começou a sentir uma dor na perna. Aí a gente levou ele no hospital. E aí fez os exames e dava que era uma infecção, né? Mas não sabia de onde que era, o que era. Aí não podia mandar ele embora, né? Falou assim, eu não posso mandar ele embora porque ele está com febre e nós não sabemos, né, o caso, né, dessa febre, onde que está essa infecção. E aí ele ficou internado para investigar, né? E aí, desde aí, depois que aconteceu a questão da febre, ele ficou internado e foi investigando e não sabia. Depois levou ele para o UTI para investigar, porque não estava conseguindo descobrir o que era. E aí ele foi transferido para outro hospital que era especializado, né? Que era mais especializado, aí que conseguiu descobrir o que ele tinha, né? Ele teve uma doença rara, que na época... Acho que talvez agora, como já tem 15 anos que ele faleceu, agora talvez não seja tão rara, né? Mas o nome da doença é linfohistiocytose. Eu nunca esqueci do nome. É isso mesmo, linfohistiocytose. Nunca esqueci do nome da doença, mas era uma doença, assim, que era uma febre que a criança morria em máximo em 3 dias. Vamos supor, teve a febre, dá um remedinho. Aí continuou com a febre, vou dar um remedinho. Mas aí não, né? A gente levou no hospital, então ali já foi tomando alguns antibióticos e, querendo ou não, acho que já ajudava, né? E aí, no fim, descobriu que ele tinha uma doença rara, que é esse nome que eu falei, e aí começou a fazer uma quimioterapia, um tratamento com quimioterapia, uma parecido dose... com câncer, né? Parecido... Não era câncer. Não era câncer, acho que era pior do que câncer, né? Porque matava em 3 dias. É bem agressiva. Bem agressiva. E assim, o que a doença é uma febre. E essa febre, ela vai matando os órgãos. Aí mata fígado, basto, vai matando tudo. Cada pico de febre vai matando... era um órgão que entrava em falência. Isso. Então ele, olha só, foi um milagre o tempo que ele ficou vivo. Ele ficou vivo com esse problema por volta de 1 ano, né? 1 ano. 1 ano. Só que os médicos, com 15 dias, eles falam, a gente não consegue explicar para vocês o porquê que ele está vivo. Porque ele ficou acho que com pouquíssimo sangue. Pouquíssimo, como se estivesse sem sangue no corpo, sabe? Pelo resultado dos exames. E aí começou... Aí depois que eles descobriram, né, que eles teve que tirar, acho que um líquido da medula óssea para conseguir descobrir. E aí aí entraram com esse tratamento, com a químio, mas todas, assim, na época que eu estava passando por isso, nenhuma criança não tinha sobrevivido a essa doença. Entendeu? Aí, porque mata muito rápido. Vamos supor, quando você descobre que é a tal doença, aí já matou tudo, já matou os órgãos. Vamos supor, que tem assim, eu posso até deixar aqui, né,
uma dica, que às vezes a criança fica com febre e a mãe não quer levar no hospital. Mas você não sabe. Mesmo que o médico fala que é virose, é melhor levar. Porque essa doença, ela mata muito rápido. E é interessante quando você fala aqui até como uma dica, porque essa doença, quando a gente passou por isso, os médicos falam que ela desenvolve... A criança, ela nasce deficiente dessa imunidade que combate essa bactéria. O meu filho, ele nasceu deficiente dessa... Ele não tinha imunidade para combater essa bactéria. E essa bactéria, ela se desenvolve. Isso eu também não esqueci. Ela se desenvolve do zero mês de vida até 3 anos de idade, 3 para 4 anos de idade. Se ela não se desenvolver nessa época, ela vai se desenvolver na fase dos 17 para os 18 aos 25. É isso, mais ou menos. Se ela não se desenvolver nessa segunda fase, ela só vai desenvolver depois dos 40, para lá. Então, ela tem essas 3 fases de vida para se desenvolver. No meu filho, desenvolveu nessa primeira fase, que foi do 3 a 4 anos de idade. E aí, como a nega tá falando, se o filho... Eu tenho um pavor de febre, cara. Pelo que a gente passou. Imagina. Tá com febre, eu já fico preocupado. Por quê? Foi uma experiência muito difícil pra gente. E é uma doença que não dá sinais, né? Não dá sinais. Quando ela aparece, ela já... E eu lembro que quando ele tava doente, foi numa época em que eu tava pregando muito sobre confiança, espera em Deus, acredita. A gente tava fazendo campanha ainda, tava na Assembleia de Deus, a gente fazia campanha e tava lá a campanha de confiança e determinando e crendo na resposta de Deus. E aí meu filho entra nesse detalhe. E eu, com meu filho no colo, ela saiu para trabalhar, eu fiquei com meu filho no colo, falei, não, vou orar aqui, Deus vai curar. Só que Deus não queria curar, que Deus queria que a gente passasse por essa experiência. Fomos para o hospital, passamos esses 15 dias no hospital. Após os 15 dias que eles descobriram o resultado, o diagnóstico, né? Falaram, a gente não tem como explicar o porquê que ele está vivo até hoje. Aí começaram com o tratamento da quimioterapia. Ele ficou por 6 meses, né? Sendo tratado por quimioterapia. Na verdade, a gente ficou um tempo internado no primeiro hospital, que acho que foi... Eu acredito que foi... Não lembro os dias, mas no outro hospital eu fiquei 72 dias. Ela ficou quartelada no hospital. Fiquei morando no hospital. Morando no hospital. Ela... Quartelada mesmo. Eu trabalhava, eu ia... Dormia, não dormia todas as noites, né? Você não lembra. Não, eu que dormia. Você ficou o tempo todo. Só passava para visitar, né? Eu ficava os finais de semana. Eu ficava os finais de semana. Eu trabalhava de segunda a sexta e aí nos finais de semana eu ficava lá. Chegava na sexta-feira para ela poder vir para casa. E aí, né, depois de 6 meses, meu filho teve alta, veio para casa, ficamos com ele por volta 1 ano quase, né, amor? Depois que a gente ficou, que ele saiu do hospital, ele ficou quase 1 ano com a gente. E aí, na fase de catapora, ele pegou catapora. Foi catapora, Sarampo? Foi catapora. Catapora, tivemos que voltar com ele urgente para o hospital. E aí, nessa volta para o hospital, a bactéria veio e aí Deus recolheu nosso filho. E aí, meu amigo, quando eu falei para você que eu tinha algo assim interessante nessa questão de pastoreio, numa dessas fases, não sei se foi da quimioterapia, né, amor? Não lembro você que estava com ele, ou quando ele foi tirar o líquido da medula óssea, que deu uma anestesia, que ele acordou todo anestesiado. A primeira palavra que ele falou, nunca esqueço isso, eu quero ser pastor. Lembra disso? E é uns negócios, cara, que não tem, a gente sente, né? Eu falo que eu tenho cicatrizes nas mãos assim, e é como se eu lembrasse do meu filho e visse. Você fica ali, não é que some a dor, não é que some a falta, você sente, né? Vamos voltar para a Nathalie para a gente trazer um fôlego aqui. Isso. E aí, nesse sentido, Deus recolheu, tal, fizemos tudo. Para mim, foi o melhor culto fúnebre foi o do meu filho. Viemos para casa. E aí, acho que quanto tempo foi que você sentiu? Enjoo, alguma coisa assim?
Na verdade, antes do Nicolas falecer, eu não sabia, mas eu já estava grávida. Já estava grávida. No processo nosso de luto, de tudo, né, que a gente estava passando, ela já estava grávida. E ela sentiu, foi fazer um teste, aí ficou aquela expectativa, né? É menino? Ou é menina? É menino? Eu confesso que eu queria menino. Nathalie. Porque assim, pelo momento que, assim, hoje eu falo assim, né, às vezes a pessoa fala, nossa, agora eu sinto assim a lembrança, assim, quando eu estou triste, sinceridade, que nem essa semana passada eu peguei o álbum do Nicolas, eu estava olhando, sabe? Eu comecei a olhar assim, sabe? Parece que eu relembro assim, saudade, porque né? é saudade, você olha a foto, porque se ele estivesse vivo, ele estaria com 19 anos, né? Agora. Com 19 anos. Ia fazer 19 anos. Ia ser um rapaz. Então, assim, eu entendi que foi Deus que levou meu filho. E no começo eu sofri muito, sofri mesmo. E até descobri que estava grávida, e aí você fica naquela expectativa, né? Ai, pensando que era olha só, eu acho que deve ser um menino. Olha só, vou colocar o nome dele de Nicolas. Sabe, você fica toda sem chão, você não sabe nem o que você está falando. E aí depois, quando eu fiz a ultrassom, que o doutor não deu certeza. Ele falou, não dá para ver, mãe. Mas pelos ossinhos, pela costelinha, é uma menina. Aí eu falei, meu Deus, é uma menina. Mas, sabe, na época da gravidez, eu sofri muito. Eu chorava muito. Não pela gravidez, mas pela situação que eu estava passando. Então, eu chorava muito, muito. E aí eu lembro que eu fiz uma oração. Eu falei, Senhor, se seja no menino ou menino, não importa. Para mim, o que importa é que ela venha com saúde e que ela seja um instrumento, que ela seja usada como instrumento em tuas mãos. Eu lembro dessa oração. Eu lembro, assim, não esqueci, né? Por quê? Porque parece que você, pela sua dor, você, não, Deus vai mandar um menino. Você não entende. Você fica, igual eu falei, você fica você fica meio tonta no momento ali, mas depois quando você começa, né, a refletir, começa a analisar que passou aquela dor, né, que você começa... Aí eu falei, não, isso foi um presente de Deus e eu creio que o Senhor tem algo na vida dela, porque senão o Senhor não tinha... Eu fiquei como se fosse um consolo, né? Eu chorava pela morte do meu filho e eu acho que quando a mulher também está grávida, ela querendo ou não, o corpo dela fica diferente, a mulher fica mais sensível. Então eu lembro que eu chorei muito. Mas mesmo chorando, era coração, né? Então, aí quando a Nathalie chegou, ainda no ventre, a nossa família, assim, em relação falo minha família, né? Minha casa, meus irmãos, meus primos, sobrinhos, a gente tem, assim, uma sensibilidade espiritual, uma comunhão com Deus. E aí, numa dessas orações lá na casa da minha mãe, eu lembro disso, né? A Camila colocou a mão no ventre da nega e falou assim, a Nathalie está vindo para ser um instrumento, confirmando a oração. A Nathalie está vindo com dom. Ela é um instrumento de Deus. E Deus vai usar ela muito. E a Nathalie veio. Meiga, bonita, né? E crescendo. Tem os vídeos dela pequenininha lá cantando. Eu falo que ela já gosta, né? Agora que começa essa fase da pré-adolescência, fica meia, né, redia assim, começa a criar um estereotipo de timidez que não tem, mas espontânea. E a facilidade para cantar. Tem um timbre de voz dela. Ela tem um jeito dela de adorar a Deus. E eu falo que eu até antecipei essa coisa na vida dela de louvor pela nossa necessidade, né? Que ela tinha que estar vivendo essa fase de criança e tal. E eu lembro que
pequenininha. Eu falei, vou criar um ministério de louvor aqui. E aí, lembra que eu falei do João Vitor, da Nathalie e da Stephanie? Lembra disso, amor? Sim. Eu falei, vocês vão ser o ministério de louvor da igreja. Pode cantar os hinos da harpa aí. E aí, compramos a bateria pro João Vitor tocar, que era um feijãozinho pequenininho. A Nathalie com violão, que não sabia fazer nota, nada, só ficava batendo nas cordas. Tem um vídeo desse lá ainda. Falei, o ministério de louvor tá aqui. E aí, a gente foi vendo as coisas acontecendo na vida dela. Foi vendo as coisas acontecendo na vida dela. E quando você fala que Deus cumpre promessa, Deus cumpre promessa. Deus cumpre. Deus, ele não é como nós, ser humano, que oscilamos nas nossas falas. O que Deus fala, ele cumpre. Não vai fazer muito tempo agora. Fazia mais de 20 anos que eu não ia na igreja de uma família que a gente conhece, que era da minha época de criança, de adolescente, que é a comunidade Hebreus. E aí, nessa nossa transição agora para Frutos da Fé, vindo para esse salão novo onde a gente está agora, eu mudei alguns cronogramas de culto, e o primeiro culto nosso, que é de domingo, o primeiro domingo do mês, é a nossa ceia. E eu mudei ele para o domingo de manhã. E à noite a gente não tem nada. E aí, crente, cara, não tem nada, vamos ali. E ali ou comer ou ir numa igreja, né? Aí, fazia anos que a gente não ia nessa igreja. Eu não ia. Você já tinha ido? Não. Aí elas queriam conhecer, aí eu fui levar elas para conhecer essa igreja, porque lá eles têm um som que a gente gosta, que é aquela coisa blequeira, aquela coisa americano, aquela coisa forte, né? Na área da música. Falei, vamos lá, que vocês vão conhecer o que é cantar de verdade. Aí chegamos lá, de fato, um louvor gostoso, uma presença maravilhosa, né? Sim. Na adoração. E eu pude rever, né, as pessoas que já há mais de 20 anos que eu não tinha visto. E dentro disso, eu pude rever o Zés, que é um amigo, né, um parceiro, assim, uma pessoa de Deus. Até um convite aí, convida esse cara para poder vir aqui para você conhecer a experiência da vida dele. E aí eu falei, Zés, me ajuda aí a melhorar o talento da Nathalie, a desenvolver a técnica vocal. Porque não é só cantar, não é só abrir a boca e cantar. Existem técnicas, existe muitas coisas, né? Coisas que... Sabe o que é grurrido? Não. Fala um outro nome. Os nomes que eu nunca ouvi. Grurrido, melisma. Sei lá, um monte de nome que ele começou a falar e ele manja de tudo isso, né? E falei, então, preciso que a Nathalie aprende tudo isso daí. É mixolite, né? É mixolide, uns negócios. É remédio isso aí ou não? Quantas gotas? E aí... Você tem que ver ele fazendo essas técnicas aí, cara. A gente ri demais. Qual que é o nome dele? Zés. Zés, vem aqui ensinar o povo aqui depois aqui no Despertcast. Verdade. E aí... eu lembrar daquele cara é um sarro. E aí ele olhou pra mim e falou, Sadraque, eu acho que vocês não perceberam o que essa menina tem ainda. Ela tem uma graça na voz, ela tem um dom, ela tem uma presença de Deus. Precisa ser polida, precisa ser trabalhada assim, mas o que já tem não dá pra ficar. E aí houve-se a ideia de produzir algo na vida dela musical. Eu falei, Zé, como é que se produz isso? Para se produzir algo assim tem que ter dinheiro. A pastora já falou aqui, a gente não é rico, mas também a gente não tem dinheiro. A gente só não come, né? Não, já consegue, pelo menos, colocar gasolina no carro. Não tá tão muito assim não, né, amor? A coisa tá feia ultimamente. Mas, como é que faz isso? E aí ele conversou com a gente, falou, deixa comigo. O que eu puder fazer, a gente vai fazer. E está acontecendo. Está acontecendo. Com ele, a gente vai produzir um disco com ela com 12 faixas. Né? Já está em estúdio a primeira faixa do disco. Já tirou a voz. Está tirando a parte dos instrumentos. Vai ser um negócio tão interessante, tão surreal para mim.
E para nós, né, que ao mesmo tempo que sair o áudio, né, das músicas, vai sair um videoclipe também. Olha que bênção. E a gente usou o nosso espaço lá da igreja, foi para fora fazer uma captação externa de imagem. Então, ficou um negócio assim. E aí você fala, quanto você está gastando com isso? Falei, eu? Rapaz, é algo que Deus está fazendo. Literalmente, Anderson, literalmente é Deus que está fazendo. Esse rapaz, ele está trabalhando dia e noite. Ele sai fazendo as captações dele, ele tem muita amizade, ele conhece muita gente. Para você ter noção, eu acho que ele já fez serviço, a gente conversando outro dia lá, para uns 30 artistas. Um último aí que eu vou te falar, os últimos deles aí, foi... Como é o nome deles? É o Roberto Carlos. Ele foi back vocal desse cara. Ele foi back vocal do mundo secular, de um monte de gente. Então, ele tem acesso a muita coisa. E todos esses acessos deu liberdade para ele poder conseguir fazer esse trabalho com a Nathalie. E para a gente foi um presente de Deus. Ou seja, Deus cumprindo promessas que ele fez para nós sem a gente saber como. E está acontecendo. Logo, logo você vai ver coisas bacanas dela aí. Já tem o YouTube dela pronto. O Instagram dela já está com a imagem profissional, né? O Facebook, TikTok dela. Então, pessoal, dá uma força para nós. Nathalie Macedo Oficial. Segue lá, compartilha, ajuda a gente, porque você vai estar investindo no ministério dessa menina e o nome do Senhor vai ser glorificado. Glória a Deus. Né? Então essa é a promessa. E várias outras, né? Que Deus vem cumprindo, Deus vem realizando nas nossas vidas e o nome dele vem sendo glorificado. E pra gente ver que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Porque Sim, tem até o tempo natural, sim, né? sim. Dessa promessa se cumprir, que era ali o nascimento, o crescimento, e ali no tempo certo de Deus, aí Sim. veio com aquela bênção que é algo que vocês jamais imaginariam, né? A gente não tinha noção de como que isso iria acontecer. Sabia que iria acontecer um dia. Mas como? Por que caminho? Que condições? Uma visita, cara. A gente foi visitar uma igreja. Um culto normal.